Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu sou Carlos Bustamante, serei o palestrante de hoje. Vamos conversar sobre o capítulo 5, tá? Bem-aventurados aflitos, os itens 24 a 31, a melancolia. É muito bacana esse capítulo, a gente vai conversar bastante, tá? Eu vou realizar a prece e a gente dá início à palestra, tá? Amado Mestre Jesus, graças lhe damos por estar em sintonia com o seu amor, com a sua paz, reunidos em seu nome para estudar um pouquinho mais sobre o seu Evangelho. Que tudo transcorra conforme a vossa vontade, amado Mestre. Que assim seja. Ok, pessoal. Lembrando que no final vamos realizar a prece e fazer a fluidificação das águas, tá bom? Meu copinho já está aqui. No meio da palestra, vocês já providenciem seu recipiente com água, tá? Então, vamos lá. Melancolia, né? Tem aqui umas apresentações, a gente vai falar sobre a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, né? Por termo as provas do próximo. Melancolia, porque às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações? Quem fez essa pergunta no Livro dos Espíritos aqui foi François de Geneve, lá em Bordeaux. Né? E é tão atual, né? E vem a resposta dizendo, né? O nosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade, mas preso ao corpo, em vão tenta sair dele, né? Olha que interessante, o nosso espírito, ele é vivo, é assim, livre, ele é autônomo, ele busca a liberdade de movimentos, e aí a gente está preso a esse corpo aqui, sujeito a nascimento, né, vida e morte, né, e todas as provas que com ele vêm, né, doenças, né, as provas, a gente vai ficando mais velho, não tem mais 20 aninhos, a gente não tem mais a mesma mobilidade, e aí vem aquela melancolia, aquela angústia, né? E não sabe de onde vem, né? E eu acho que também pode vir aquela sensação, né, de suicídio, aquela sensação, poxa, se desprender desse corpo, né? E como não consegue, cai no desânimo e na tristeza. E como é que nós devemos agir? Né? Nós devemos resistir com energia a essas sensações, né? Nós devemos, peraí, não é por aí que a banda toca. Vamos segurar, não é assim que deve ter o pensamento, na verdade, vamos ter resignação e passar pelas provas, né? É importante a gente ter isso em mente, né? Essa resistir, né? Ser forte e corajoso diante das tribulações. Olha, não vai ser a primeira e não vai ser a última, não é verdade? Sempre passamos, elas vêm em ondas, né? As tribulações, elas vêm em ondas. Umas mais fortes, outras mais brandas, mas é como o mestre fala, né? Nunca vai dar um fardo maior que a gente não consiga carregar, né? A gente tem que ter isso em mente. Deus nunca vai dar um fardo maior. Então, vamos sim seguir em frente, né? Ser corajosos, cumprir a missão que Deus nos confiou. E qual é essa missão, né? O que tem aqui dentro do nosso coração que fica pulsando? É estender a mão para o próximo, não é verdade? É ajudar a fazer caridade, beneficência. Essa é a maior missão.
e com ela vem as provas, e com ela, né, vem a parte que, vamos dizer assim, sofrimento, não é bem sofrimento, mas é por onde nós devemos passar, né? E olha só, né, exercitar a inteligência, essas provas, elas vêm para que a gente possa nos exercitar, né? A inteligência, a paciência, não é verdade? A resignação. E o mérito das provas, né? Tá, é sofrer sem murmurar. Esse é o grande mérito que nós temos aqui para passar por esse mundo de provas e expiações. Cada um sabe, no fundo do coração, as suas provas, o quanto a gente passa por elas, o quanto a gente sofre silenciosamente, mas aí é que está aquele sofrer, aquela passagem, né? Perseverar na luta, né? Não se desesperar e aceitá-las com fé, né? Eu tenho um amigo, ele já desencarnou, é o Gildo Alves de Barros, né? Ele era um amigo muito próximo, muito querido, né? Ele era uma criança normal, com 12 anos de idade, ele pegou uma doença que atrofiou todos os... atrofiou todo o corpo dele, né? E aí ele ficou numa cama, ele ficou em cima de uma cama, né? Todo com aquele problema, né? E ele perseverou, ele, a família dele, né? E aí ele fez algumas cirurgias para voltar ao movimento, né? E ele foi crescendo e foi, vamos dizer assim, fazendo fisioterapia, né? E ele estava ali, uma criança, 12 anos de idade, ficar sem movimento. Imagina o sofrimento que ele passou, né? E aí ele, com 18 anos, já com a fisioterapia, já conseguia andar de cadeira de roda, mas ele não conseguia movê-la, né? E naquela época a cadeira de roda automatizada era muito cara, né? Então, com a ajuda dos amigos, dos familiares, ele fez faculdade, né? Ele fez arquitetura e urbanismo. E naquela época não tinha aquelas adaptações nas faculdades que tem hoje, né? Rampa, elevador, não, era um monte de escada. E os amigos, um pegava ele no colo, o outro pegava ali a cadeira de rodas, levava ele lá para cima, e ele fez a faculdade dele, né? E muito bem sucedido que ele foi. Ele tinha a casa dele, tinha o carro dele, né? E assim, a prova que ele passou, a resignação que ele teve para passar por elas é um legado, sabe? Eu me inspiro muito nessas lições. E eu lembro numa dessas conversas, né? E ele falava assim para mim: Carlinhos, nossa, como Deus é bom. Imagina, se eu não tivesse essa condição que eu tenho hoje, né? Ele largou a cadeira de roda e estava na muleta, pelo menos ele andava de muletas, né? E ele falava assim: poxa, nessa minha condição, se eu não tivesse passado por essa prova, imagina, com as minhas tendências, eu ia ficar o dia inteiro na praia pegando onda, né? A gente morava em Santos, né? Litoral de São Paulo. Eu ia ficar o dia inteiro aqui, sem fazer nada, né? Só curtindo a vida. E Deus me deu esse presente aos 12 anos de idade, para que eu pudesse, eu e toda a minha família, passar por essa prova, né? Então, olha como ele encara essa passagem dele, né? Ele fala que foi um presente de Deus, né? E muitos outros poderiam estar odiando, xingando e tudo mais, né? Aqui nos slides nós temos atletas paraolímpicos, né? Jogando basquete, praticando natação, jovens com síndrome de Down, empresários, né, tocando o seu próprio negócio, né? A gente tem até aquele programa na televisão de comidas, né, com crianças especiais e tudo mais.
Tudo isso é prova de superação, né? E você aí? Já parou para pensar nisso? Será que o nosso sofrimento é muito maior do que aqui, do próximo? Né? Vamos refletir, vamos fazer nossa reforma íntima. Eu convido a vocês a fazer a reforma íntima. Aí nós temos aqui as provas voluntárias. É permitido abrandar as próprias provas? Né? Nós temos as provas, né? Será que a gente pode abrandá-las? Não. A gente não pode abrandar a nossa própria prova. Aqui tem até o exemplo, viver no insulamento. Será que eu pego e vou lá para o meio do mato para mim não passar por essas dificuldades com o próximo, com família, com o vizinho e tudo mais? Não, eu vou viver lá no meio do mato porque eu quero abrandar essas provas. Não, né, gente? Olha só, a gente está em quarentena, mas não é para a gente viver em insulamento, hein? Não vamos confundir as coisas. Por exemplo, e no caso de eu estar doente, e aí eu não posso buscar um médico? Claro que pode, né? Nós estamos, também a gente não é suicida, né? Não vamos confundir as coisas, né? Não somos suicidas. E aí nós temos as provas, né, voluntárias. É permitido agravar as próprias provas? Será que eu preciso sofrer e eu quero sofrer mais ainda? Não. Se tem por objetivo o bem próprio, né, que é o egoísmo, o fanatismo, né, isso é uma coisa muito delicada, né, é uma linha muito clara entre o egoísmo, o fanatismo, né, e o bem próximo. A gente tem que separar essa parte, né? O espiritismo, ele não é que ele proíbe as coisas, não, de modo algum. Na verdade, ele faz com que a gente tenhamos uma fé, né? Uma fé não cega, mas uma fé que tem uma base sólida, que a gente possa perguntar e ter resultados concretos, né? E não aquela fé onde a gente pergunta as coisas e as dúvidas que temos e aí não são esclarecidas por conta de alguns dogmas, de algumas condutas, né? Então a gente tem que estar cientes do egoísmo, do fanatismo, né? Para lá, que a gente não deve, e essa parte de ajudar o próximo, né? E olha só, a gente agrava as próprias provas em prol do próximo. Se tem por objetivo o bem do próximo, né, a caridade, e vamos aos exemplos que nós temos, né? Poxa, Madre Teresa de Calcutá, gente. Quem já viu a história dela? Tem no YouTube, tem um filme que fala sobre a Madre Teresa. E a Madre Teresa, né, lá no lixão de Calcutá, ela estava lá ajudando aquela comunidade, né, aquelas pessoas a reciclar, a poder ter uma higiene, né? E aí ela fundou, né, o hospital onde ajudava as pessoas com dificuldade lá, né? E será que ela dormia direito? Será que ela tinha o conforto, né, de um lar? Não, era duro. Ela dormia junto com aqueles doentes. Ela vivenciava aquelas dores, né? Então a gente tem ali essa responsabilidade. E o Chico, né? Chico Xavier na casa dele. Quantas vezes as pessoas de madrugada batiam querendo uma palavra amiga, querendo ali um momento de carinho, né? E o Chico lá, com todo o seu amor, toda a paciência, ele atendia as pessoas, os familiares dele, os filhos dele falavam, ai, pai,
não vamos atender não, vamos dormir, não tem sossego, né? Ele, com toda a paciência do mundo, não, as pessoas estão precisando de ajuda, vamos lá conversar com elas, né? 3, 4 horas da manhã o pessoal batendo lá. E assim, né? Privação de sono para velar a cabeceira de um doente, passar fome, frio para agasalhar e alimentar os outros, combater o próprio orgulho. Então, nós temos alguns exemplos que a gente pode seguir, né? A gente não é perfeito, não somos um Chico, não somos uma Madre Teresa, mas nós temos os exemplos que é possível sim, que nós podemos nos esforçar, não é verdade? Então vamos buscar os exemplos, né? O próprio Mestre Jesus, ele era diferenciado dos outros profetas, né? Nas sinagogas, o pessoal passava e falava, é mais um, né? E Jesus, ele falava e praticava, né? Tem grande diferença em falar e fazer, né? Então, tudo aquilo que ele pregava, ele realizava, ele dava o exemplo, né? Então, é isso que Chico, Madre Teresa e tantos outros, né, se empenhavam em falar e fazer, né? Tão importante. E agora a prova, né, do próximo. Deve-se pôr termo às provas do próximo, né? Será que a gente... Olha, ninguém é perfeito, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. E aí, será que olhando para o próximo assim, falando, olha, ele está passando por isso, porque ele é merecedor. Sim, claro, ele é merecedor. Ele tem que sofrer para aprender. Peraí, não é bem assim, tem que sofrer para poder aprender, né? A gente deve, com dever cristão, atenuar a prova do próximo, né? A gente não deve agravar a prova para torná-las mais proveitosas, de jeito nenhum. A gente não deve acusar. É a justiça de Deus que ela siga o seu curso, né? Se nós estamos nesse mundo de provas e expiações, é porque a gente tem um saldo aí a resgatar, como todos nós coletivamente, né? Então, deixe com que as coisas sigam seu curso natural, né? Nós devemos pensar assim, como vou ajudar o próximo? Que meios possuo para suavizar esse sofrimento? Vamos relembrar ali Madre Teresa, Chico, Madre Teresa, ela fundou um hospital. Olha só que bonitinha, né? Ela foi com toda a documentação, né? Toda a parte burocrática, ela fundou um hospital para ajudar o próximo, né? Então, que meios ela possuía para suavizar o sofrimento do próximo? Ela criou essa fundação. Não será para mim uma prova ou ou expiação cortar o mal? Né? Não, gente, a gente tem que ter resignação, seguir firmes, né? Olha só, todos estáis na terra para expiar, mas todos deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Quem falou isso foi Bernardino, espírito protetor, lá em Bordeaux, em 1863. E é tão atual, né? Então, gente, mas eu não tenho dinheiro, eu não possuo meios para poder ajudar o próximo. Pode sim, uma conversa amiga, um abraço, isso sim. Hoje a gente tem os nossos meios de comunicação, as redes sociais. A gente pode muito bem falar para o próximo, olha, tudo vai passar, tudo já melhorou. Siga firme com o Mestre Jesus. Então, gente, nós temos sim meios de abrandar, nós temos sim meios de ajudar, né? Vamos seguir firmes, vamos fazendo nossa reforma íntima, vamos, como Santo Agostinho, né? Ele, todas as noites, antes de dormir,
ele pegava a sua agendinha e anotava lá, opa, o que eu fiz hoje? Quem será que eu posso ter falado mais ríspido? Quem será que eu posso ter desagradado? Eu vou anotar aqui, porque amanhã eu vou me retratar, né? Sem orgulho, né? Pedir desculpa. Ah, mas foi o outro que começou, o outro que fez a coisa errada. Não importa, não importa. Sejamos o primeiro a estender a mão, sejamos o primeiro a conversar, né? A gente está no mundo de provas e expiações. Amanhã a gente desencarna. E aí? Só na prece, não é verdade? Só na prece que a gente vai poder ter essa comunicação. Então, vamos rever os pensamentos, as atitudes, né? Lembrando, né, de fazer o evangelho no lar. Toda semana. O meu evangelho, aqui em casa, é todo domingo, 10 horas da noite. Então, a equipe espiritual já sabe, os antepassados já sabem que domingo, 10 horas da noite, tem evangelho aqui em casa. E nada, nada contra, se quiser fazer todos os dias também. É ótimo, né? Mas mais um dia da semana tem que ser naquele horário, naquele dia da semana, né? Os outros dias não tem problema, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, todos já pegaram seu recipiente com água, eu vou fazer a prece e logo em seguida eu vou fazer aqui a magnetização das águas, tá bom? Para que a gente possa melhorar, na verdade, fisicamente, espiritualmente, né? O nosso remedinho, que a equipe espiritual vai nos ajudar. Então, vamos neste momento elevar o pensamento ao mais alto, sintonizando com a espiritualidade amiga que nos assiste e nos dirige. Vamos buscar o Mestre Jesus aqui conosco, com o seu olhar amoroso, derramando bênçãos sobre cada um de nós. Que essas bênçãos possam se estender a todos os nossos familiares. Vamos pedir ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que possa colocar o remédio necessário na água, transformando essa água em santo remédio para a nossa melhora física, nossas enfermidades do nosso corpo físico. Que esse remédio também sirva para a nossa melhora moral, que possa curar as feridas da alma, as nossas imperfeições, que possamos com resignação passar por todas as provas, atenuar os sofrimentos. Nos abençoe e nos proteja, amado Mestre Jesus, que assim seja. Ok, pessoal, muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais, tá? Do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Toda semana a gente vai colocar aqui uma palestra nova, tá? Divulguem para os seus amigos e familiares, tá? Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Até mais.